É verdade que a Trindade é uma doutrina católica anexada à Igreja no Concílio de Nicéia no ano 325? É verdade também que o texto de Mateus 28, 19 também foi anexado na parte batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela Igreja Romana a fim de dar crédito à Trindade? Professor, muitas vezes essas dúvidas começam a surgir. Isso tem algum fundamento? Realmente a questão da Trindade foi uma imposição da Igreja Romana, professor, no passado? Essas duas questões poderiam perfeitamente fazer parte do momento da mentira, né? Porque é um absurdo, chega a ser ridículo a afirmação de alguns, não desse querido irmão que fez a pergunta, está tirando a sua dúvida, mas chega a ser ridícula a afirmação de que a Igreja Católica inventou a doutrina da Trindade. Né? Quem aceita uma coisa dessas, ele não tem o mínimo conhecimento de história eclesiástica e pouco conhecimento de teologia. Por quê? O que diz 2 Coríntios 13, 13? Vou ler na Nova Versão Internacional, que esse verso está no verso 14, fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Esse texto menciona 3 pessoas. E nós sabemos que essa carta foi escrita ali entre os anos 50, 60 depois de Cristo. Quando passou a existir o catolicismo romano? A partir do século IV. Ou seja, muito antes de existir o catolicismo, Paulo já falava da Trindade. E esse é um texto apenas. Né? Então dizer que é uma invenção católica, o camarada está mais por fora que arco de barril para dizer uma coisa dessa. Outro detalhe importante, o Concílio de Nicéia em 325 não teve nada a ver com o estabelecimento da Trindade. Né? O Concílio de Nicéia em 325 estava colocando em debate a pessoa de Cristo. Cristo era ou não era Deus? Essa era a discussão. Né? E não era questão do Espírito Santo e a Trindade, nada disso. E outro detalhe importantíssimo. Quando afirmam que Mateus 28, 19 não está no original grego, essa é uma outra coisa que pode ir para o momento da mentira. Por quê? O texto diz assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No grego aparece as 3 pessoas da divindade mencionadas. Pai, no grego é patros, Filho aparece ali huiou, e o Espírito Santo, hagion pneumatos. No texto grego há isso. Um único indivíduo, né, Eusébio, falou que esse texto não estava ali. Agora, Eusébio era um bajulador de Constantino. Você vai preferir crer num bajulador de Constantino, imperador pagão, ao invés de crer em todos os manuscritos do Antigo Testamento? Então, por favor, né? Então, querido irmão, quando lhe apresentar esse questionamento, pode ter certeza, isso não tem fundamentação nenhuma.